Então vamos lá, falando aqui das especialidades um pouquinho dos guias, né, para a gente entender como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai orientar. Igual eu falo, a gente não pode achar um consulente bem, até um guia que está comigo, tudo é corrente de Ogum, tudo é Alameda de Ogum, tudo é cura. Não tem. O guia que está ali, vocês têm que ter isso muito consciente. Principalmente os mestres estão firmes, os mestres estão desenvolvendo, firmando, já começa a trabalhar, a se integrar com esse nível de consciência. O que acontece? O guia, ele está pronto para tratar. Ele não está ali só para dar prognóstico, diagnóstico e mandar e cuidar em outro lugar, não. O guia já está pronto para tratar. Então isso tem que estar muito consciente. O que... Carinho, concentra, deixa ele quietinho. Então assim, a gente precisa realmente ter essa noção. O guia está aqui para tratar, não é para falar para ele vir depois, vir outro dia, passa ali, vai na corrente de Ogum, vai na Alameda. Não é para isso. O guia está ali para tratar. Inclusive, quando o consulente é trazido naquela gira aqui, a gente acha que é tudo acaso. Por acaso o consulente veio numa gira de Exu. Por acaso o consulente chegou aqui por engano. A espiritualidade se enganou. Aí o consulente parou que, então você não deveria ter vindo hoje na gira de Preto Velho. Gente, era o dia certo. Então vocês concordam que se os guias não estão tratando, tem alguma coisa errada? E essa pessoa vai sair sem tratamento. Então não pode. Então vamos lá, as perguntas. As perguntas não, né? Os pontos, as colocações. São 7 as linhas. No caso, a nossa casa teria uma linha específica ou atua em todas? No caso do Pai Jeremias de Ogum, que é o dirigente da casa. Eu fiquei com essa dúvida. Sim, o Wesley falou das 7 linhas. Existem as 7 linhas da Umbanda, né? Não existe quem possa falar quais são as 7 linhas da Umbanda. Cada casa que você for, fala que as 7 linhas é diferente. Né? Então, o que a gente entende dentro do Seluz? Que as 7 linhas tratam das 7 vibratórias primordiais, né? Que é o 7. Nós somos seres setenários, nós temos 7 corpos, então a gente pega dessa parte. Agora, as linhas vai dentro da missão de cada casa. Tem casa que trabalha com Oxalá, tem casa que não trabalha com Oxalá, tem casa que tem Oxum, tem casa que não tem Oxum, tem casa que só tem Iemanjá, é a única Iabá e Iemanjá. E não tem Oxum, não tem Yansan. Entende que isso não é o mais importante? Então, o que a gente tem que entender? A frequência, a vibratória são as 7 linhas. Então, quando está falando das 7 linhas, está falando dos 7 corpos, a própria evolução que é setenária do planeta Terra, tá? E aí, cada casa dentro da sua missão vai buscar. Então, por exemplo, o Pai Jeremias de Ogum, ele é o chefe desse Cajuá, ele está chefe do Cajuá, né? Tem uma missão neste momento, nesse propósito, dele está. Agora, isso nem impede que o outro venha e não impede que trabalhe em outras vibratórias. Por que a gente tem 10 orixás firmados na nossa casa fundamento? Tudo veio do astral, né? Vem de Aruanda, vem dentro da missão da casa, né? Ou seja, são coisas que vêm vindo, no início a gente não entende e depois a gente vai entendendo. Até onde a gente sabe, os 10 orixás que tem firmado na nossa casa, todo filho que vier buscar a Umbanda da Casa Espírita Seluz, ele vai ser congraçado dentro dos orixás que existem. Então, por exemplo, a gente não trabalha com Obá, a gente trabalha com Yansan. Aí, por exemplo, vamos supor que vem alguém com filho de Obá, ela vai entrar dentro da frequência vibratória de Yansan, né? Porque assim, não tem. Então na Umbanda é isso. Aqui na Casa Seluz de Umbanda são os 10 fundamentos. É a mesma coisa com o sangue, que a gente não trabalha com mesma coisa com o separado, sangue. Por exemplo, Logunedé, se vem um filho de Logunedé, aí quando ele entra na casa, outra coisa que a gente precisa entender, quando os mentores, os orixás do médium traz ele para casa, é porque tem um propósito para esse médium dentro da casa, vocês concordam? Então ele tem que se adequar à casa. Então isso a gente fala para todo mundo que está chegando na casa. Mas eu sou filho de Logunedé, então como é que eu vou fazer? Meu filho, minha filha, se você é filho de Logunedé lá fora e seus guias te trouxeram até aqui, você sente que essa é a sua casa, você tem que entender que a casa não tem que se adequar a você, que é você que tem que se adequar à casa. Então vamos buscar entender qual o enredo que os seus próprios orixás, seus próprios guias estão querendo te dar neste momento da sua vida. Porque o mais importante, convenhamos, né? É a vivência, é a expansão de consciência, é o desenvolvimento mediúnico, isso é o mais importante. Então, assim, todos os orixás reinam, né? Na Umbanda, todos os orixás reinam na nossa coroa. Na Casa Espírita Seluz de Umbanda, principalmente. Então, todos reinam. Agora, a gente tem o da frente, que apadrinhou, amadrinhou, para dentro do nosso destino evolutivo, tem. A gente tem. Vamos lá, então, para os pontos. Quais são as especialidades de Preto Velho?
pagam ele, falou. Ouçam. Acompanhamento, Talvez eles Paciência. chamem como sabedoria, abrir caminhos. Abrir caminhos. Eu vi uma frase que me deixou muito. Mais equilíbrio, harmonização nesse ponto, né? Mas Entendi. no caso ele seria apoiando na cura emocional. Eu vi uma Principalmente mental e emocional. Por isso que eles são os grandes psicólogos do astral. eu ia falar isso. Né? O que o psicólogo trabalha na gente? Mente e emoção. Né? Entende que a gente precisa entender isso? Então, vamos ser bem claros aqui entre a gente. Os consulentes que estão numa gira de Preto Velho, o que eles estão precisando? Principalmente psicoterapia. Aí o que a gente pode pensar também? Mas quer dizer que o problema real daquela pessoa é nessa área? Às vezes não, mas naquele dia, na gira de Preto Velho, o consulente está aqui é para isso. Porque às vezes a cura dele está mais ali adiante. Mas se não cuidar da parte mental e emocional, a gente não consegue atacar o problema real que a pessoa tem, seja do presente, seja do passado. Eu falo seja do presente, seja do passado, gente, não existe problema do passado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês concordam comigo? Se a pessoa, há 100 encarnações atrás, ela criou um trauma muito sério, e esse trauma está atrapalhando ela hoje, eu pergunto para vocês, isso está no passado? Então não existe problema do passado. Existe problema do presente. Né? Mas começou lá, não importa. Aí os guias, obviamente, vão saber trabalhar se tem muito tempo, se precisa levar a pessoa lá, e vem a importância da apometria, né, que já a gente forma o nosso corpo apométrico, mas é importante por causa disso. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. É. Então, se o problema pode ser físico, pode ser amoroso, pode ser o que for, mas tudo começa na mente. Exatamente. Você já prepara, né? A magia de Preto Velho, porque ele mexe justamente nesse campo emocional e mental. Então, se a pessoa passa pela gira de Preto Velho, a chance dela conseguir se aceitar na Umbanda e compreender. Claro que sim. Porque isso é Vai muito de pessoal. precisar de ver. Isso é Não, muito vai pessoal. de precisar de vir. Mas eu sempre fico reparando, quando a pessoa fala assim, eu quero ir, tudo vai dando errado nas outras vezes. Aí do nada ela vem, né, de Preto Velho. Ela sabe de água, então não questão de mudar O que é? Nessa questão do preto velho, tudo tem um porquê, né? Se ele vê na gira do preto velho, porque ele realmente necessita, como acontece algumas vezes. Chega o consulente muito atarantado e quer resolver tudo naquele dia. Né? E o paizão, por exemplo, de agora você deixou eu ver isso. Assim, ó, o que eu vou falar com você hoje é isso. Você pode voltar na casa, você vai voltar, porque o tratamento vai continuar. E vai chegar ao terceiro. Mas hoje é isso. Não chega pra cá, meu filho. Tá lá nos fundos. A Tainara está perguntando qual o orixá que o guia traz, né? É como se fosse o orixá que o guia traz na coroa dele, né? Como se fosse assim. Se isso faz muita diferença, faz muita diferença. Né? Então, realmente, assim, um preto velho que tem Ogum, que é de Ogum, um preto velho que é de Omulu, um preto velho que é de Ansan, é a mesma coisa dos médios, que é de Ogum, que é de Omulu, que é de a mesma coisa. Só que eles dentro de uma vibratória muito superior do orixá. E outra coisa, eles são iniciados na linha desses orixás. Nós não, nós estamos começando a engatear. Então, por exemplo, a Jeremias de Ogum, ele foi iniciado nas altas esferas, né, de Aruanda, para trabalhar dentro da linha de Ogum. Então, vamos supor que tem uma outra entidade que vai assumir um trabalho como um preto velho dentro da linha de Ogum, ele vai ter que se especializar dentro da linha de preto velho, dentro da qualidade de Ogum. Porque tem os mistérios de Ogum e tem os mistérios de preto velho. Entende? Então todo preto velho traz a mesma missão espiritual, por isso que ele vem com preto velho. Agora, cada orixá que vem na frente ali dele, vem trazendo uma especificidade, uma particularidade. Então vamos pegar aqui um exemplo, no meu caso mesmo, né? Então assim, a questão de abrir caminho, não é isso que o Ogum faz? Então dentro do Itan, da mitologia, o que fala? Para os orixás poder caminhar, o Ogum teve que descer na frente, abrir o caminho, os orixás passar. Então o Ogum sempre vai na frente, né? Então isso tem um propósito também. Então geralmente os filhos de Ogum eles vêm para abrir caminho quando entendem, né? Quando estão em sintonia com o orixá, eles são muito de abrir caminhos em várias áreas, né? Eles são realmente esses que têm essa potência, né, de liderança. Agora tem outros que não são de Ogum que pode ter liderança? Pode, gente. A ideia é que a gente tenha tudo, que a gente se equilibre. Mas igual eu falo, quando a gente traz uma vibratória na nossa coroa e a gente entende os mistérios desse orixá, isso facilita muito a nossa caminhada na vida. A gente se colocar
a gente assumir o papel que a gente tem neste momento, nessa encarnação, nessa vida. Então, tá vendo a importância de novo daquilo que a gente falou, que a gente não pode ficar brincando de dar nome de guia nem de orixá na cabeça de ninguém, porque se você dá um orixá errado, você tira a pessoa totalmente do propósito, da missão da alma dela. Isso é muito sério. E se vocês fizerem, peça perdão, meu filho. E peça para essa pessoa entregar para Deus, esquecer o que foi dito para voltar, porque isso é muito sério. Eu tenho outra em relação aos guias que tem, sei lá, vó Rita da Bahia, ou vó Rita de Minas, enfim, vó Tia Maria da Bahia, enfim, eu entendo, por exemplo, que as energias da Bahia, para mim, pelo menos, me remete muito a Ançã, até o Xum, dependendo da situação, me remete a essas coisas, mas eu não tenho nenhuma ideia do que é energia de Minas, e eu não sei, eu não consigo compreender direito o que carrega esses, porque no meu caso não é uma baiana, é uma preta velha da Bahia, é totalmente diferente. Sim, por isso que eu fico muito não tem nada a ver com os orixás, não. Não? Tem que ter cuidado com a pronúncia. Porque tem que cuidar que é de Mina. Ela sinaliza a ancestralidade dela. Mina, Conga, Angola. Então é Romaria de Mina. Não é de Minas, você entendeu? É de Mina. E também quando fala da Bahia, isso também traz ancestralidade. É uma identificação, pode ser, é igual eu falo, tem coisa ali que não é tão importante a gente saber, mas só para dar uma ideia, tá? Pode ser ancestralidade, pode ser uma ligação com a missão espiritual de cada. Vocês sabem que cada território, cada país, cada nação tem uma missão planetária, né? Inclusive, cada país tem um chakra, cada país representa, né? Cada continente representa um chakra. Gente, essa linha de chakra, de corpos, isso tudo é um conhecimento universal, é cósmico, né? Então, o que a gente precisa entender? Cada nação tem uma missão, cada cidade tem uma missão, um papel. Então, quando essas entidades trazem, pode ter essa conexão com a missão do local, pode ter uma conexão com a própria ancestralidade, pode ser uma reencarnação que ela teve breve ali e ela quer trazer essa energia, ela trabalha dentro dessa energia. Agora, o que é interessante? A Umbanda, a gente está numa fase de imaculação da Umbanda, porque primeiro era chamar todo mundo que simpatizasse com a Umbanda, para a gente lotar os terreiros. Esse foi o primeiro comando. Vamos, como é que fala quando o exército chama? Convocar. Vamos convocar todos os inscritos aí. E aí, depois, a gente precisa separando o joio do trigo e firmando, né? Quem realmente sabe o que é Umbanda, que é Umbanda. E aí a gente vai começando a trazer as doutrinas. Por quê? Vamos entender o processo? Quem é que vai trazer as doutrinas, os conhecimentos? Médiuns firmes. Entende? Então a gente precisa primeiro limpar os terreiros de Umbanda, ver quem realmente quer Umbanda, quem não quer, quem acha que quer e não quer, quem finge que quer e não quer. E aí os médiuns eles vão firmando e vão começando a trazer doutrinas. Não é a doutrina de Umbanda. Dentro do nosso entendimento nunca vai existir uma doutrina de Umbanda. Vai existir doutrinas de Umbanda que respeitem os 6 princípios da Umbanda. Eu digo 6 porque humildade, simplicidade e pureza, fé, amor e caridade. Então está dentro disso, pode ser Umbanda. Desrespeitou algum desses princípios, é alguma coisa errada, desconectado com a Umbanda. Então assim, somos nós, Aline, que vamos trazer. Por que isso? Por que daquilo? Quais são os mistérios de Oxum, de Ogum? Entende? Somos nós. E principalmente os filhos que são daqueles orixás, especialmente. Né? Aí fala assim, tem que ser de incorporação? Não. É por isso que todos somos médios. Só que a gente precisa se preparar, a gente precisa se entregar, a gente precisa estar aberto, a gente precisa de muita disciplina. Né? A gente precisa realmente ter a mente um pouco mais tranquila, mais serena para não devagar demais, para eles conseguirem utilizar o canal propriamente da forma melhor possível. Então é a gente que vai trazer, gente, sabe? O espírito não vai se materializar aqui e falar, tal orixá é isso é assim, vó de Mina é assim, da Bahia é assim. Não, é através do próprio médium, do próprio aparelho, né? O legado de um preto velho é a liberdade. Eles vêm para mostrar o quanto nós, humanos, somos prisioneiros das nossas próprias ilusões, consideradas por eles mais perigosas que a escravidão que nos mantínhamos acorrentados. Ou seja, é muito interessante, o legado dos pretos velhos é a liberdade. Será por quê? Por que é legado? É o que ele veio deixar para o mundo, é o que ele veio dizer ao mundo, né? E por que liberdade? Será que foi porque eles foram escravizados? E aí ele fala, como a Tainara leu ali,
pior do que a escravidão que a gente sofreu é essa escravidão mental, emocional, né? Desse campo mais sutil. As prisões que a gente mesmo cria pra gente, elas nem existem no real, é a gente que cria, né? Desejo demais, angústia demais, dúvida demais, confusão demais, isso é muito perigoso. Realmente, o que nos aprisiona é aquela história. Vocês já viram um meme, uma imagenzinha que tem um elefante, uma cordinha presa numa cadeira dessa aqui, ó? Isso é o que acontece com a gente. Tem até um vídeo de uma veterinária, eu acho que ela é veterinária, que ela faz todo o movimento do cavalo, só que sem ter cabresto nenhum. E o cavalo, tipo, acompanha só com a Como mão. se tivesse vindo, né? Não tinha nada prendendo ele. É isso que os obsessores fazem, né? Os espíritos que nos influenciam. Gente, então vamos lá, os pretos velhos. Então, o que eu espero que vocês sintam, sintonizem, irradiem, incorporem. Mesmo quem não é de corporação, tem que incorporar isso. Preto velho é o psicólogo. O legado dele é a liberdade. Primeiro, o guia vem para o médium, depois para o consulente. Eles são os psicólogos do astral, assim como os Exus são os guardiões, são os policiais do astral. Então, assim, quando vocês começam a ter um direcionamento de quais são os mistérios em que os pretos e pretas velhas trabalham e atuam, quais são as especialidades deles, vocês começam a entender, meu Deus do céu, eu estou irradiando um preto velho, mas como é que meu preto velho, minha preta velha vai atender? Orientando, conversando. Então, quando um preto velho e uma preta velha chega, que o consulente está muito fechado, ele vai amaciar, ele vai conversar sobre outras coisinhas, vai desviar a atenção, sabe? É como um psicólogo faz. Às vezes ele começa a falar de outra coisa para relaxar a gente, para depois entrar no ponto. Porque às vezes o psicólogo tem condição de entender que a gente está escondendo, que a gente não quer falar sobre o assunto. Ele não vai preparar a gente para a gente se sentir seguro para falar, né? E o verdadeiro psicólogo, ele dá respostas ou ele leva a gente a encontrar as respostas interiores? Entendeu? Preto, preta velha não está aqui para dar receita pronta para consulente nenhum. Minha filha, eu desci aqui em terra, minha missão é salvar você. Ninguém salva ninguém de ninguém. Ninguém salva ninguém. Essa abordagem dos pretos velhos vai variar de acordo com a energia que eles trabalham, né? Com os orixás. Porque eu vi que cada um tem um jeitinho. Quer ver uma outra tônica que a gente pode falar quando o preto velho traz a força do orixá? Eles trazem um pouco da energia do orixá. Né? Então são mais rápidos, são mais, alguns mais diretos, uns falam mais misteriosos, né? O Jomulu, entende? Isso traz um pouquinho também. Então, assim, dentro dessa até da vibratória do orixá mesmo. Agora, ele é um preto velho, né? Igual, eu sinceramente, lá no início, quando eu comecei a desenvolver, eu achava que meu preto velho, por ser de algum, ele ia correr no terreno, ia vir com aquela energia. Não, o Pai Jeremias, ele é bem tranquilinho, sabe, a energia, só que assim, ele é muito certeiro, muito assim, rigoroso, ele dá um sorrisinho para quebrar um pouquinho ali, né? Mas na hora de falar sério ele fala, né? Então assim, tem essa questão.